Olá, cliente SolarTech que tem energia fotovoltaica instalada em casa. Você percebeu que de uns meses para cá a conta de luz mudou um pouquinho? Tá bem mais difícil de entender como é que é feita a cobrança? Você percebeu que houve um aumento na sua conta de luz? Então, vários de nossos clientes ficaram confusos com a nova forma de cobrança da conta de luz. Então, nós vamos explicar para vocês o que é GD1, GD2, GD3 e como ler a sua conta de luz daqui para frente. Então vamos lá, vou explicar para vocês agora o que mudou no faturamento das contas de luz de geração distribuída. E vamos nos ater ao grupo GD2, que eu vou explicar para vocês o que é. Agora nós vamos explicar para vocês o que é GD1, GD2, GD3 e as mudanças na conta de luz para quem tem energia solar instalada em casa, tá bom? Primeiramente, eu vou explicar para vocês aqui a diferença de GD1, GD2 e GD3. GD1 são todos os clientes que protocolaram o projeto antes do marco da nova Lei 14.300, que foi no dia 7 de janeiro de 2023. Então, os clientes GD1 têm o direito adquirido de não precisar pagar pela utilização da rede da concessionária até o ano de 2045. Então não há cobrança do uso da rede, tá bom? E todas as modalidades se enquadram nessa GD1. Basta que o projeto tenha sido protocolado antes do dia 7 de janeiro de 2023. Aqui estão as leis e as resoluções que normatizam essa categoria, tá bom? GD2 são todos os clientes que protocolaram o projeto na concessionária depois do dia 7. A partir do dia 8 de 1 de 2023, os clientes dessas categorias aqui vão pagar pela utilização da rede da concessionária, tá bom? Que a gente chama de taxa de fio B. Eu vou explicar para vocês o que é fio B. Fio B é uma das partes da tarifa TUSD que a gente paga pelo uso do sistema de distribuição, tarifa de utilização do sistema de distribuição. Fio B é uma parte delas. Então tem 5 partes da TUSD e tarifa de energia, que é o que a gente paga pela energia consumida. A TUSD Fio B é uma parte só da TUSD, que é da utilização do sistema de distribuição. A TUSD Fio B tem um valor pré-definido por cada concessionária. Então, os clientes GD2 vão pagar uma porcentagem da TUSD Fio B escalonada que vai crescendo ano a ano até o ano de 2028, tá bom? Todos os clientes que se enquadram em GD2 protocolaram o projeto a partir do dia 8 de janeiro de 2023 e dessas categorias aqui. Alto consumo local são aqueles clientes que geram energia no próprio telhado e já consomem ali mesmo, pode ser residência ou comércio. Empreendimentos com múltiplas UCs, unidades consumidoras, os EMUCs, que tem prédio, tem shopping, condomínios horizontais ou verticais. Alto consumo remoto são os clientes que geram energia num certo local e mandam os créditos para outra unidade consumidora até 500 kW instalado, certo? Ou geração compartilhada também até 500K instalado, até 500 kW instalado, cujas beneficiárias tenham menos de 25% de participação nos excedentes, tá? E outras fontes despacháveis, que são outras gerações distribuídas que são controláveis e dá para a gente injetar na rede a qualquer horário, como hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, biodiesel, tá bom? Então, como é que funciona essa cobrança? Os clientes GD2 vão pagar uma parcela da tarifa Fio B, escalonada, começando em 2023. Então, em 2023, os clientes pagariam 15% da tarifa Fio B, 2024 30%, 2025 45%, 2026 60%, 2027 75%, até o máximo 2028 90% da tarifa Fio B.
Para os clientes que fizeram o protocolo do projeto até julho de 2023, eles têm o direito de pagar 90% da tarifa FUB até 2030, tá? Isso vale só para a energia que a gente injeta na rede. Então não é sobre toda a energia. A nossa usina fotovoltaica vai gerar energia e aquela energia que vai direto para o consumo e não passa pelo relógio, não é injetada na rede, a gente não paga tarifa sobre ela. Só sobre o que sobra, o excedente que a gente injeta na rede para gerar crédito para abater no consumo noturno, né? Então, quanto menos energia a gente injetar na rede, menos tarifa FIUB a gente vai pagar. Tem uma dica lá no final que eu vou falar para vocês depois. Então é isso. É uma tarifa escalonada que começa com 15% e o máximo será 90% no ano de 2028, tá bom? E só por questão didática, GD3 são todos os outros clientes que também protocolaram o projeto a partir do dia 8 de janeiro de 2023, mas que estão enquadrados em alto consumo remoto acima de 500 kW instalado ou geração compartilhada até 500 kW que tenha pelo menos uma beneficiária recebendo 25% ou mais do excedente. Então, esse pessoal aqui vai entrar no GD3, eles pagam 100% do fio B, mais 40% do fio A, mais as outras tarifa de funcionamento do sistema de energia elétrica e pesquisa e desenvolvimento, até o ano de 2030, também só para energia injetada na rede. Fizemos um exemplo aqui fictício para vocês entenderem melhor como é que será essa cobrança. No ano de 2023, os clientes pagariam 15% da tarifa fio B. Se o fio B custa 22,5 centavos para cada quilowatt-hora, 15% da tarifa fio B vai dar aqui um pouco mais de 3 centavos, quase 4 centavos por quilowatt-hora. Então, tem aqui o custo da tarifa e o componente a pagar de fio B seria aqui quase 4 centavos por quilowatt. E aí 2024 passa para 30%, 2025 45% e assim por diante. O máximo que o cliente GD2 vai pagar de fio B será no ano de 2028, a partir do ano de 2028, 90% do fio B, o que vai dar aqui 20 centavos por quilowatt-hora. Então, a cada ano, a tarifa fio B, a porcentagem da tarifa fio B na conta de luz GD2 vai aumentando de 15% em 15%. Certo? Estamos entrando em 2025. Então, nós vamos pagar agora 45% da tarifa fio B por quilowatt-hora. Lembrando que esses números que a gente escolheu aqui são números fictícios e devem ser verificados em cada concessionária. E nós não estamos considerando aqui os impostos, tá bom? É só para vocês entenderem como é a cobrança do fio B. Agora vem a parte um pouquinho mais complicada que eu vou explicar para vocês como a concessionária faz os cálculos para as tarifas de GD2 a partir de agora. Se você quiser passar o vídeo para frente, pode ir até o momento em que a fórmula que a gente usa já está pronta. Se você quiser saber mais, continue assistindo a partir daqui. Então, resumindo, a fatura nada mais é do que tudo que a gente consumiu de energia, que a gente pegou da concessionária, nosso consumo total, menos a energia compensada, que é o quê? A energia que a gente gerou abatida no consumo total. E aí vai gerar a nossa fatura. Para os casos de clientes que têm uma geração de energia maior do que o consumo total menos a energia compensada que a gente gerou vai dar a taxa mínima, certo? Ou a tarifa do fio B. Como é que funciona isso? O que for maior, a gente vai pagar. Então, o cliente GD1, antes, o que não paga pelo fio B, ele tem que pagar o custo de disponibilidade, que é a nossa taxa mínima. Onde eu falar custo de disponibilidade, é a mesma coisa de taxa mínima. No cliente GD2, ele vai pagar o maior entre a tarifa do fio B e o custo de disponibilidade. Por enquanto, nesse início que a tarifa de fio B está mais baixa, o custo de disponibilidade costuma ser maior, então a gente paga a taxa mínima. Se a tarifa do fio B for maior que o custo de disponibilidade, a gente vai pagar a tarifa do fio B. Se a tarifa do fio B for menor que o custo de disponibilidade, nós vamos pagar pelo custo de disponibilidade, certo?
O restante dos créditos vai para o saldo da sua conta ou para as outras UCs que estão participando do rateio do excedente, tá bom? Isso é para geração maior que o consumo. Para as contas de luz que no mês a geração de energia foi menor que o consumo total menos a energia compensada vai ser, logicamente, aquele consumo não compensado, que é o que a gente consumiu a mais do que foi gerado, mais a energia compensada. Aí vem uma fórmula aqui que vai ser o início de todas as nossas contas daqui para frente. Então a fatura no final das contas vai ser o consumo não compensado, aquilo que a gente consumiu a mais do que gerou, vezes a tarifa, né? Menos a energia compensada, vezes a tarifa, porque a gente vai abater essa energia aqui, diminuir da nossa conta de luz, menos o fio B, porque o fio B a gente vai pagar por ele. Então, no final das contas, a energia compensada vai ser multiplicada por um valor menor do que da tarifa, tá bom? A gente vai pagar o fio B e vai compensar essa energia diminuindo do consumo total. E nesse caso, como a gente não gerou a mais que consumiu, não tem sobras de créditos. Resumindo, a fórmula geral para o cálculo da conta de luz é o consumo não compensado vezes a tarifa, é aquilo que a gente consumiu a mais do que gerou, vezes a tarifa. A energia que a gente gerou compensada vezes a tarifa menos o fio B, né? Ela vai ser diminuída do nosso consumo. Isso aqui tem que dar o custo de disponibilidade, a nossa taxa mínima, vezes a tarifa. Essa é a conta que a gente vai fazer, ela serve para tanto geração maior do que o consumo, como geração menor que o consumo. Só simplificando essa fórmula, para a gente achar a energia compensada final disso aqui, ajustando essa fórmula, a energia compensada máxima é a energia não compensada menos o custo de disponibilidade vezes a tarifa, dividido pela tarifa de energia menos a taxa TUS de fio B. Essa é a parte complicada. Para você que entende de matemática, isso aqui é fácil de fazer. A gente apenas ajustou essa fórmula para a gente descobrir qual que vai ser a quantidade de energia compensada aqui. Por que eu coloquei energia compensada máxima? Porque a energia compensada é limitada ou à geração ou limitada ao consumo. Que seria isso? Se o consumo total da conta for maior que a energia gerada, significa que a energia compensada máxima vai ser a energia gerada. Vou dar um exemplo. A gente consumiu 300 kW, mas produziu só 200. Eu vou abater o que lá? Só a energia gerada, 200. Não tem como eu abater mais. Ela é limitada pela geração. Se o consumo total for menor que a energia gerada, a energia compensada máxima vai ser o próprio consumo. Vou dar outro exemplo. A gente consumiu 300 kW, mas produziu 400. Então eu vou abater o consumo total que é menor, certo? 300 kWh. Então, energia compensada máxima ou é o consumo total ou é a energia gerada. Depende de qual for maior. Chegamos nessa fórmula aqui, que é a que a concessionária usa para calcular a sua fatura de energia. Não se assuste, essa parte aqui é complicada mesmo. E a gente tem uma tabela de Excel para facilitar a vida de vocês na hora de calcular a sua conta de luz. A gente colocou essa fórmula aqui na tabela de Excel e que eu vou explicar agora com casos práticos de contas GD2. Aqui eu vou mostrar para vocês exemplos de contas GD1, que elas são mais simples. Para quem tem o direito adquirido e não paga pela TUS de fio B, a conta de luz ela teve uma leve alteraçãozinha aqui. Por quê? Porque tem a tarifa aqui já com impostos do consumo e a tarifa que vai ser abatida. Os impostos já estão sendo calculados aqui. Então, aquilo que vai ser compensado, abatido na conta de luz do cliente, já tem a diferença de imposto. Então, esse cliente aqui, ele consumiu 249 kW e gerou 334. A gente injetou na rede 334 kW. Para abater aqui, a gente precisa pagar pelo custo de disponibilidade. Como essa conta é monofásica, o custo de disponibilidade da monofásica é 30 kW.
da bifásica 50 kW e da trifásica 100. Como ele é monofásico, está aqui a cobrança normal de 30 kW, que é o custo de disponibilidade, a taxa mínima dessa conta GD1. Ele consumiu 249 kW. Diminuindo 30 kW, que é o custo de disponibilidade, sobrou 219 para cobrar dele e foi abatido os 219. O que ele está pagando aqui? Custo de disponibilidade e os impostos, certo? Aqui tem outra conta GD1. O cliente consumiu 261 kW, menos, também é monofásico, então menos, custo de disponibilidade 30 kW. 261 menos 30, 231. Então foi cobrado dele 231 e abatido 231 com a diferença dos impostos, tá certo? Não tem fio B, não tem nada. O cliente GD1 não paga pelo uso do sistema de distribuição. Agora sim, vamos para os exemplos de contas GD2. Para você que é GD2, a gente vai usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês aqui no slide. Essa fórmula está simplificada numa tabela de Excel. A gente criou uma tabela de Excel para vocês para facilitar os cálculos. Primeiro vamos olhar aqui na conta o que é cada coisa. Adicional de bandeira vermelha e amarela são sazonais. Tem uns períodos do ano que são cobrados e outros não. Esse não vai entrar nas nossas contas aqui. O consumo não compensado é aquele consumo que sobrou. A gente produziu menos do que consome. Então a gente vai pagar uma tarifa cheia, normal, pelo consumo não compensado. Tá bom? Esse benefício tarifário bruto aqui, não sei dizer o que é, mas ele é abatido lá embaixo. Então, todas as contas vai aparecer esse benefício tarifário e lá embaixo ele vai ser abatido. Então, a gente pode ignorar ele. O consumo do sistema de energia elétrica é propriamente dito aquilo que o cliente consumiu. Aqui é o consumo em kWh, 406 kWh e a tarifa já com impostos. Ali no final está as tarifas sem imposto, certo? Injeção GD2 é exatamente o consumo compensado. É aquilo que vai ser abatido nas nossas contas de luz pela geração que a gente gerou, certo? Já a gente vai aprender a calcular isso aqui. E essa parcela injetada GD2 é a tarifa fio B, que nesse caso aqui esse cliente está pagando R$ 33,00. Está aqui a tarifa fio B com a porcentagem gradual, dependendo do ano que a gente está. Então esse aqui é o fio B, esse aqui é a energia compensada e esse aqui é o nosso consumo. Esse é o consumo não compensado no final das contas, porque essa conta aqui ela gerou menos do que consome. Vamos lá, como é que a gente confere para ver se a conta está sendo calculada certinho? Aqui embaixo a gente vê energia ativa consumida, a quantidade de energia que foi consumida, e a energia de geração, a energia injetada, 406. Nós vamos usar esses dados aqui. Então, vamos lá para a tabelinha do Excel. Aqui eu coloquei um print da conta de luz para vocês saberem o que a gente coloca em cada célula dessa aqui. Consumo de energia ativa é aquilo que a gente consumiu. Está aqui embaixo, 488 kW. Vamos digitar 488. Energia injetada gerada está aqui embaixo, energia de geração, 406. Custo de disponibilidade. Como essa conta é monofásica, o custo de disponibilidade dela é 30 kW. A gente digita 30 kW aqui. Se for bifásica, 50, se for trifásica, 100. A tarifa. Nós vamos olhar aqui no lateral direita. Nós não vamos usar as tarifas com imposto. Não é essa aqui no final das contas. É a tarifa sem imposto. Aqui na conta de luz, ela está bem aqui do lado de cá, nesse cantinho. Qual que é a tarifa de energia dessa conta de luz? Nós vamos digitar aquele valor ali, 0745930. Certo? E a TUS de fio B. Qual que é a tarifa da TUS de fio B? É essa tarifinha aqui que vai aumentando com os anos. Cada ano que passa, ela vai aumentando um pouquinho.
Nessa conta de luz aqui, a tarifa estava 8 centavos. A gente digita certinho, 81607. Pronto. Então, aquela fórmula que eu mostrei para vocês no slide aqui, essa tabela do Excel já está calculando aqui para vocês. E como eu falei, a energia compensada máxima, ela vai ser limitada ou pela injeção de energia ou pelo consumo. Como aqui a injeção foi menor do que o consumo, a energia compensada máxima vai ser a energia injetada, certo? Depois nós vamos ter um caso aqui que o consumo é menor do que a injeção. Então, desses 488 kWh que o cliente consumiu, 406 vão ser compensados e o restante, 82, é consumo não compensado. Ele vai pagar uma tarifa normal por essa energia aqui. Então, a injeção foi menor que o consumo, não tem excedente, essa conta de luz não vai gerar crédito, certo? Tá aí. Conferindo aqui, ó, energia compensada máxima 406 é o que vai ser abatido, tá certo? E 82 é a não compensada e vai pagar uma tarifa normal para essa energia excedente que ele consumiu, tá bom? A outra parte da tabela aqui é para a gente somar, fazer os somatórios dessas cobranças aqui certinho, para ver se a sua fatura está no valor correto, tá bom? Ele vai fazer o somatório para você. Então a gente pega esses valores aqui, agora sim a gente vai usar os valores já com imposto e vamos colocando item por item aqui e ele vai fazer o somatório. Adicional de bandeira amarela, tem? Tem, 1,24, vamos colocar aqui, R$ 1,24. Adicional de bandeira vermelha, não tem. Consumo não compensado, R$ 79,76, vamos colocar ele aqui. Esse benefício tarifário, como eu falei para vocês, ele vai ser abatido lá embaixo, você pode ou não colocar aqui. Se você colocar, coloca lá embaixo também para ser abatido, tá bom? Consumo, SCEE, tá aqui, é o que a gente consumiu, R$ 263,71. Injeção, que é aquilo que foi abatido, R$ 213,61. Esse valor vai ser abatido. Parcela injeção GD2, que é a tarifa FIUB, 33,13. E aqui o benefício tarifário bruto que vai ser abatido. Se você colocou lá em cima, coloca aqui embaixo também. Essa conta aqui não tem iluminação pública, então não precisa colocar mais nada. Esse valor 164,23 tem que ser o valor total da sua fatura. Então essa aqui confere. No segundo caso, GD2 aqui, a gente tem uma produção de energia maior do que o consumo. Vamos ver como é que fica lá no Excel. Nós não vamos usar mais o exemplo aqui embaixo. Essa conta de luz aqui, energia ativa 234. Vamos colocar aqui na primeira célula. Energia gerada 424. Vamos colocar aqui na segunda célula. Custo de disponibilidade é uma conta monofásica, então o CD dele aqui são 30 kW, certo? Aqui, tarifa, vou usar com imposto? Não, vou lá no cantinho e vejo a tarifa dele sem imposto. É essa que a gente vai colocar aqui na tarifa, 0,745930. E a tarifa da TUSD, que é essa última aqui, ó, 081,607. Pronto. Nesse caso aqui agora, o que a gente está reparando? Como a injeção de energia foi maior do que o consumo, a energia compensada máxima é o consumo. Então a gente só pode abater o máximo até o consumo. A gente vai abater 229 e o consumo não compensado vai ser de 4,94 kW. Pois é, mas olhando aqui na conta, a gente vê que eles não compensaram 229, foi 228,59. Essa diferencinha menor que 1 kWh não precisa preocupar com ela, porque às vezes é por causa do arredondamento desse tanto de casas decimais que tem aqui nos números. Então, se a diferençazinha aqui der menos que 1 kWh, não precisa preocupar. De 229, eles vão abater aqui 228,59 e o não compensado, 4,94,
5,41. Quer dizer, menos de 1 kWh aí pelo arredondamento. Então essa conta também está sendo cobrada normalmente. Aqui a gente percebe que gerou um crédito excedente de 194 kWh. Esse crédito ou vai para o saldo aqui da conta de luz, ou se ela está participando, se tem outras UCs participando do rateio, ela vai mandar esse excedente para as outras contas. Tá bom? Vamos fazer aqui agora a somatório das tarifas para ver se está tudo certo. Adicional de bandeira amarela, 9 centavos. Bandeira vermelha não tem. Consumo não compensado, 5,26. Benefício tarifário. Nesse caso aqui eu não vou colocar agora e nem vou colocar lá embaixo. Ele é abatido. Consumo, 148,48 centavos. Injeção, aquilo que vai ser abatido, 120,27. Fio B, 18,65. Não vou colocar o benefício. Iluminação pública, 36,45. Então, 88,66. Confere com o somatório da conta de luz aqui. Bateu. Vamos ver outro exemplo aqui de conta GD2. Esse aqui é um terceiro exemplo, tá? Vamos lá, vamos apagar aqui. Essa conta já é bifásica, então o custo de disponibilidade dela é 50. Vamos ver aqui, a gente consumiu 157 kW, vou colocar na primeira célula aqui. A gente gerou 984 kW, 984 kW. O custo de disponibilidade bifásico é 50, certo? A tarifa, não vou olhar contributos, vou lá no fundo e vou olhar a tarifa aqui. 0745930. E a TUS de fio B, que é 081 Ok. Como aqui a gente gerou muito mais do que consumiu, então a limitante é o consumo. A energia compensada máxima vai ser o consumo, 120,14. João Paulo, eles abateram só 119,92, mas essa diferencinha aqui está dando bem menos que 1 kW, não dá nem meio kW. Então, está correto, é só por causa do arredondamento. E o consumo não compensado, 36,86. Aqui o consumo não compensado 37, a diferencinha está pouca. Essa conta está bem calculada, está corretamente calculada. Essa conta aqui gerou um excedente de 863. Como nesse caso aqui, essa conta está gerando crédito para outras UCs, esse saldo de 863 vai ser enviado para as outras UCs participantes. Tá bom? Vamos fazer aqui o somatório. Adicional de bandeira amarela, 51 centavos. Bandeira vermelha não tem. Consumo não compensado, 33,20. Benefício tarifário não vou colocar. Consumo, 71,70. Esse aqui é o consumo compensado. Tirar esse consumo compensado aí. Injeção de energia, aquilo que vai ser abatido, 63,09. Fio B, 9,79. Benefício eu não pus lá em cima, não vou colocar aqui embaixo. E essa conta não tem iluminação pública. 52,11, tem que bater aqui conferido. Certo? Então, vocês viram aí que não é fácil de entender, não é fácil de explicar. Deu trabalho para a gente criar esse vídeo aqui. Assistimos vários vídeos na internet de várias pessoas que estavam tentando explicar e realmente é um pouquinho confuso. Mas, no final das contas, dá para a gente entender um pouquinho de como é que funciona essa cobrança da tarifa Fio B. Não se assuste, toda virada de ano vai ter um aumento na tarifa da TUSD. Por quê? Porque no primeiro ano pagaria 15%, no segundo 30%, no terceiro 45%, estamos entrando em 2025, então a TUS de fio B agora a gente vai pagar uma taxa de 45% do fio B. 2026, 60% e assim por diante. Então a partir de agora a lei
já está em vigor, as concessionárias já estão cobrando. Então, não pense que essa cobrança é indevida, não é indevida, é o que a lei diz, é o correto de ser cobrado, tá bom? Enquanto a gente estava editando esse vídeo aqui, já estava quase pronto, alguns de nossos clientes receberam um comunicado da Equatorial, um comunicado dizendo parcelamento referente à cobrança retroativa pelo uso da rede de energia e do ICMS. Então, eles já deviam ter cobrado essas duas tarifas, tanto do uso da rede como do ICMS, há muito tempo. E vão fazer a cobrança só de 3 meses retroativos, de forma parcelada. Também não acho que é o fim do mundo. Mas para esse vídeo não ficar muito longo e mudar de assunto de novo, eu preparei um outro vídeo explicando melhor esse comunicado, está aqui do lado. Se você já recebeu esse comunicado, assista o vídeo e entenda melhor como é que vai ser esse parcelamento. E para você que está pensando que a energia fotovoltaica não vale a pena mais, nós vamos preparar também um vídeo mostrando a rentabilidade dela, mesmo pagando fio B, mesmo pagando essas tarifas todas, a fotovoltaica ainda é muito rentável. Até em 2028, quando a gente for pagar a maior parte do fio B, tá bom? Não se desanime, energia solar ainda vale muito a pena. Agora vai uma dica legal aí para os clientes GD2, para a gente pagar menos tarifa fio B. Vocês lembram que eu falei que só pagamos fio B sobre energia injetada na rede? É só sobre aquela energia que sobra e a gente injeta na rede. Ou para mandar para outro C, ou para bater créditos do consumo noturno, né? Então, se a gente diminuir a injeção de energia na rede, pagamos menos fio B. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Consumir o máximo que puder de energia durante o dia, simultaneamente com a geração. Não é para consumir mais energia, não é isso que eu estou falando. Mas se você puder trazer o consumo que você tem à noite para durante o dia, você vai ter mais energia simultânea, sai direto da geração e vai para o consumo, injeta menos na rede e, consequentemente, vai pagar menos tarifa fio B. Então, o que eu sugiro? Se você costuma usar alguns eletrodomésticos à noite que dá para usar de dia, faça isso. Usar os eletrodomésticos durante o dia, como máquina de lavar, costuma lavar a roupa à noite? Começa a lavar de dia, passa a usar a máquina de lavar durante o dia, durante a geração. Forno elétrico, costuma assar um biscoito, um pão de queijo à noite? Passa a usar o forno elétrico de dia. Ferro de passar também, não passe roupa à noite, passa de dia. Chuveiro, se tiver como tomar banho antes das 6 horas, também. Isso vale também para contas comerciais. Se você tem um comércio, uma padaria e tem algum maquinário que está funcionando de noite e pode funcionar de dia, faça isso. Transfere a utilização desses maquinários elétricos para de dia. Vale também para o comércio, tá bom? Tudo isso vai fazer com que a gente diminua a energia que é injetada na rede, a gente vai consumir mais de dia e, consequentemente, vamos pagar menos tarifa fio B. Certo? Agora só mais algumas informações importantes. A contribuição de iluminação pública, a CIP, que aparece na conta assim, Contribuição de Iluminação Pública Municipal. É uma taxa municipal que todas as contas na rede urbana pagam, né? Não tem como ficar sem pagar a tarifa de iluminação pública nas redes urbanas. Se você tem uma conta urbana, vai pagar a iluminação pública, é normal. As redes rurais geralmente não pagam CIP, a não ser que tenha uma iluminação pública passando lá no local, mas é muito raro. Redes rurais não têm iluminação pública, tá bom? E a iluminação pública é municipal, a prefeitura que decide isso, varia de cidade para cidade, de bairro para bairro e varia com o consumo da UC. Se a unidade consumidora consome mais, ela vai pagar uma taxa mais alta de iluminação pública, tá bom? Iluminação pública com energia solar ou sem, a gente não fica sem ela. E a outra informação importante é quem tem conta com incentivo de baixa renda, as contas também são feitas da mesma forma, só que mais complexas um pouco. Se você tem um incentivo de baixa renda na sua conta de luz e consome mais de 500 kWh mês, vale a pena consultar a concessionária para saber se fica mais barato sem o incentivo ou se você abaixa um pouquinho o consumo para ficar abaixo dos 500 kWh, tá? Baixa renda com 500 kWh ou mais fica caro.
Faça essa pesquisa, consulte a concessionária. Então, pessoal, essa é a forma resumida de explicar para vocês como a concessionária está faturando a sua conta de luz GD2 a partir de agora. Mas se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da live do professor Daniel do Instituto Lumis. Lá ele explica detalhadamente todos os cálculos que a concessionária usa e como ele chegou nas contas dessa tabela do Excel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com um amigo que também possa ter dúvidas na leitura da conta de luz. Venha para a SolarTech, instale liberdade.